E aí, babies? Tranquilos? Tranquilas? Como é que passaram de semana? Tudo bem? Chance. Vamos lá, então. Deixa eu saber aqui umas coisinhas. Gente, eu cheguei a marcar com vocês a aula do Rede de Ódio. Cheguei a marcar? Marcar a data, não, mas o senhor falou que ia fazer uma aula sobre Ah, tá. Que eu vou fazer uma idioma. aula sobre Rede de Ódio, mas não falei o dia ainda, né? Tá. Não. Deve ser daqui a umas 2 semanas, mas aí uma semana antes eu aviso para vocês direitinho, certo? Enquanto isso, quem não viu ainda, vá ver, tá? Lá na Netflix, o Rede de Ódio. Uma coisa. Semana passada, porque assim, né? O Metralha esqueceu de me avisar que ele tinha pedido para Maria Elisa para fazer a avaliação diagnóstica, certo? Aí eu fui saber só praticamente na véspera que não ia precisar, não ia ter questão minha na avaliação diagnóstica, ia ser só da Maria Elisa, tá certo? Então, se você por acaso sentiu falta de alguma questão mais parecida com questões minhas, né, tipo intertextualidade, que eu falei para vocês que ia cair, foi por causa disso, tá certo? Agora, no sábado agora, vocês têm a prova, né? Prova minha e da Maria Elisa. Aí eu do mesmo jeito, certo? Aí vai ter questão dela e vai ter questão minha. E nessa vai ser a gente vai nessa prova agora vai ser uma questão de vão ser questões vão ser questões objetivas, tá certo? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com os distratores e os distratores eles só ocorrem na prova objetiva, certo? Então, nessa avaliação de sábado agora, particularmente, as minhas questões vão ser objetivas e eu vou fazer questões, né, que tenham a ver com a questão de identificação dos distratores, que tenham a ver qual é o horário da prova no sábado. Se não me engano, é 2h15 mesmo, né? Normal. Acho que vai ser o mesmo. Bom, eu não tenho certeza se é 2h15 ou 2h30. Mas 12h15, é 2 horário h 15 normal. né? 12h15, 2h15 falei mesmo, né? agora mesmo aqui. Falou agora mesmo aqui, gente. É, Vão ser 3 questões minhas, tá? 3 questões minhas. Eu não sei exatamente quantas questões vão ser da Maria Elisa, mas deve ser umas 5, não sei, né? Aí tem que ver com ela. Mas minhas serão 3, tá bom? E vão ser 3 questões objetivas para que a gente possa trabalhar em cima da identificação dos distratores e de tudo isso que a gente está vendo, né? A questão, analisar o enunciado, perceber a necessidade ou não de ler o texto base e identificar nas alternativas aquela que é o gabarito e as outras tentando, inclusive, identificar os distratores. Tá certo? Beleza? Só para lembrar, você já tem na sua plataforma, você já tem o material de distratores, né? Começou a fazer os exercícios e tinha pedido para vocês printarem as páginas para a gente poder corrigir hoje, tá certo? Ia começar, a gente ia começar com um exercício lá do Enem 2018 que falava sobre uma ferramenta chamada farejador de plágio. É isso? Tá certo? Então, tá. Vamos lembrar, mais uma vez, quais são os principais distratores nos itens da prova do Enem. Chance. Vamos lá. Cadê nós? Material de apoio, chance. Ali. O que geralmente ocorre nos distratores? O que a gente chama de intromissão discursiva ou transfusão de ideias, que é quando a alternativa intromete no discurso do texto, ou seja, distorce a ideia do texto, tá certo? Muda o que o texto fala originalmente. Generalização,
quando a alternativa pega uma coisa que era mais restrita, mais específica no texto e generaliza isso. O contrário, a restrição de uma afirmação geral, quando a alternativa restringe algo que no texto era mais geral. O embaralhamento de ideias, que isso aqui vai para analisar exatamente o nível de concentração e de compreensão do texto, né, de concentração na leitura, né, e de compreensão do texto, para ver se você entende quais são as ideias do texto, e a alternativa vai fazer questão de misturar uma coisa com a outra, alhos e bugalhos, certo? Para perceber se você entendeu o que o texto realmente diz, ou se você fez uma leitura que a gente chama de leitura fragmentária, e essa leitura acabou que você pegou apenas algumas palavras ou ideias soltas, sem entender a progressão de ideias do texto. E aí vai ter um distrator de embaralhamento de ideias para verificar isso, certo? A distorção do sentido das palavras, isso aqui já trata no aspecto da semântica, a gente viu muito no começo do ano, né? A questão do estudo do sentido das palavras. Às vezes uma palavra surge, né, num texto com uma intenção, né, com a intenção de passar uma ideia dentro de um contexto, e esse contexto é distorcido, ou esse conceito da palavra é distorcido, esse sentido é distorcido na alternativa, que é o distrator, certo? Dedução de relação não contida, que é quando a alternativa apresenta uma dedução, uma conclusão de uma relação que não existe no texto ou que não existe entre o enunciado, né, entre o comando e o texto base. Mau processamento de dados contidos no texto, quando você tem um número, um dado, um percentual, né? E esse percentual indica uma determinada situação e essa situação é mal processada, é mal traduzida dos dados para a conclusão a que se chega. Tipo, 30% das pessoas, né, acreditam ainda que a melhor forma de evitar o contágio é o isolamento social. E aí, na alternativa, coloca-se alguma coisa do tipo, de acordo com a pesquisa, ainda existe uma maioria da população adepta ao isolamento. Está errado, isso é um mau processamento de dados. Tá certo? Indução ao erro por tangenciamento da ideia principal. Também tem a ver com leitura fragmentária. Você lê aquelas ideias todas do texto, mas por falta de uma leitura mais concentrada, você falha ao descobrir, ao identificar qual é a ideia principal. E aí tem, de repente, ali na alternativa, uma ideia que está no texto, mas que é tangente, ou que não é a ideia principal, e aí você marca, né, demonstrando assim uma leitura fragmentária e errando a questão. E a afirmação que é correta, mas que não corresponde ao enunciado, né? Ou seja, a afirmação da letra E é uma afirmação que tem a ver com o texto, mas que não tem a ver com o que foi pedido sobre o texto no enunciado, certo? Então, gente, você tem outros distratores? Sim, mas geralmente os mais comuns que você tem são esses que estão aqui, tá certo? Então, agora a gente vai voltar lá às questões para a gente dar sequência. Deixa eu ver aqui. Quando eu marco a alternativa que não tem nada a ver, eu quase choro. Oh, meu Deus! A matéria da prova vai ser... A matéria da prova vai ser distratores. Ou seja, o que é a matéria da prova? Aqui nós vamos trabalhar exatamente interpretação de texto. Por quê? Eu vou fazer 3 questões para vocês, nas quais você precisa trabalhar essas estratégias que nós estamos trabalhando nas últimas semanas. Tá certo? Ou seja, né, qual é o caminho da resolução da prova do modelo Enem? Né? A leitura do enunciado, a leitura concentrada do enunciado, a identificação do que se pede no enunciado, a identificação da necessidade ou não da leitura do texto base, dependendo do que o enunciado colocar. Sendo necessário ler o texto base, já ter em mente, porque você assimilou o que o enunciado pediu, né? Você ter em mente, né, o que você precisa encontrar no texto base, e depois que você leu o texto, percebeu o que o enunciado quer do texto que você acabou de ler, aí você vai tentar encontrar nas alternativas aquela que melhor responda a isso que você encontrou no texto base
que foi pedido no enunciado, certo? Esse é o caminho que nós vamos testar nessa provinha de sábado, certo? E tudo vai ser elaborado em cima de quê? De utilização de distratores, tá certo? Então, perguntou, a matéria é distratores? É. Se você quer estudar alguma coisa, estuda o material de distratores. Por quê? Porque lá tem isso que eu acabei de mostrar para você, essa questão da identificação dos distratores mais comuns, que são exatamente as questões que você precisa, né, os distratores que você precisa encontrar nas alternativas para não marcar aquela resposta e encontrar o gabarito com maior facilidade. Tá bom? Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Não entendi intromissão discursiva. Intromissão discursiva acontece quando, por exemplo, vamos supor que o texto fala que existe uma necessidade ainda muito grande de as pessoas compreenderem que, apesar das pressões políticas e econômicas, a pandemia ainda não acabou. O que parece não estar, né, o que parece não estar sendo percebido de forma inconsciente ou mesmo propositalmente pela população brasileira. Tá, o texto diz isso. Aí tem uma alternativa que coloca assim, ó, o texto mostra que os brasileiros são ignorantes em relação aos desdobramentos da pandemia. O que essa alternativa afirmou? Essa alternativa intrometeu-se no discurso do texto. Por quê? O texto não afirma que os brasileiros são ignorantes. O texto coloca a possibilidade que, inclusive, conscientemente, a gente queira esquecer a pandemia. Se é conscientemente, a gente não é ignorante. Então, o que essa alternativa fez? Tá. Atenção. São duas coisas diferentes, Lucas. Olha só. Aqui é uma intromissão no discurso. Ou seja, na ideia, naquilo que é a ideia geral da frase ou do texto. O que eu coloquei para vocês de distorção é do sentido das palavras. Uma palavra querer dizer uma coisa e você distorce o sentido dela e aí você muda ali. Quer dizer, uma tem a ver com discurso, a outra tem a ver com semântica. Tá certo? Uma tem a ver com a ideia geral do texto, a outra tem a ver com o sentido de uma palavra. Entendeu? Beleza? Na verdade, Matheus, isso aí seria uma generalização. Porque se eu falo os brasileiros são ignorantes, o que eu estou fazendo? Eu estou generalizando. Tá certo? Mas aí depende do que foi colocado pelo texto. Se o texto fala que os brasileiros, inconscientemente ou até mesmo conscientemente, negam que a pandemia continua, certo? Se eu estou colocando isso, o texto está falando dos brasileiros. O texto faz uma generalização. Se na alternativa coloca os brasileiros, eu não posso afirmar que a alternativa está generalizando, porque o texto também fala de os brasileiros. Tá certo? Beleza? Se tivesse no texto falado algumas pessoas, e aí na alternativa colocasse os brasileiros, aí seria uma generalização. Se fosse o contrário, se no texto falasse os brasileiros e na alternativa colocasse algumas pessoas, aí seria uma restrição. Mas se no texto fala os brasileiros e na alternativa também, não há nem restrição e nem generalização. O que há, no caso que eu contei para vocês aqui, seria uma intromissão discursiva por mudar o discurso do texto. Tá certo? Seria como se, tipo assim, eu que elaborei aquela alternativa, eu estou colocando a minha visão dos fatos e não a do texto. Então, eu intrometi no discurso do texto. Beleza? Podemos continuar? Então, bora. Se tiver mais alguma coisa, vocês me falam aí. Share screen. Bom, aqui. Nós íamos agora trabalhar com essa questão aqui, certo?
Deixa eu botar eu aqui na frente. Tchans! Oi! Roberto, você está gostando de eu estar aqui no sofá hoje, né? Que aí você pode ficar aí deitadinho do lado, eu faço cafuné em você, você fica feliz, aí você alterna, dormir, brincar com a bolinha e ficar com as patas para cima igual está agora, né? Para ganhar carinho. Muito bonitinho, não é mesmo? Muito bem. Vamos lá. Então tá. Gente, temos aqui a próxima a próxima questão, o próximo item. Então, nós temos um texto, certo? Olha o Roberto. Por quê, Lucas? Só que você sabe que você não deve, né, começar pelo texto base, até porque nós nem sabemos se será necessária a leitura do texto base. A gente vai primeiro, então, para onde? Lá para o enunciado. Vamos para o enunciado. Segundo o texto, gente, se já está começando o enunciado com a expressão segundo o texto, a gente já compreende que a leitura do texto vai ser necessária. Certo? Então, o que você vai fazer a partir desse momento? Você já entendeu que será necessária a leitura do texto. Então, você agora precisa identificar no enunciado o que você precisa encontrar no texto base. Tá certo? O Lucas está falando que tem um urso em casa. Vai lá. Então, vamos lá. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da... Gente, uma coisa que é importante salientar também. Vocês já perceberam que a grande maioria das questões do Enem, pelo menos na prova de linguagens, elas acontecem dessa maneira? Tipo, o enunciado é uma frase que precisa ser completada pelo gabarito. Vocês já perceberam isso? E geralmente as alternativas vão começar ou com um substantivo ou com um verbo. Fica a dica. A escolha da palavra que está no início de cada alternativa, seja um substantivo, seja um verbo, é fundamental. Você entender direitinho, né, o que significa o substantivo que está ali, ou o que significa o verbo que está ali, vai te ajudar a compreender duas coisas básicas, né? O assunto de que se fala, e o objetivo, a intenção do texto, certo? Essa questão da intenção do texto vai estar muito direcionada com o verbo que está ali, certo? Tipo assim, percebe que o objetivo do texto é o quê? Alcançar o leitor por meio dos quê? Expor não sei o quê, persuadir, sabe? Então, a escolha desse verbo no início vai ser importante para você entender o objetivo do texto, o objetivo do texto base, a intenção dele, e do substantivo, né, de você identificar, né, o assunto, o conceito que ali está presente. Então, vamos lá. Então, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio de alguma coisa. Então, tá. Beleza, meninos. O que eu preciso descobrir no texto base? Primeiro, o que é o farejador de plágio e qual é a intenção dele, qual é o objetivo dele. E aí, na hora que eu estiver observando, o objetivo dele é esse, e aí eu tenho que identificar, pelo que o texto sugere, pelo que o texto diz, qual é o meio, qual é a ferramenta pela qual o farejador de plágio alcança esse objetivo dele. Então, identificar o objetivo do farejador de plágio, que é meio autoexplicativo, né, pelo nome da ferramenta, certo? Identificar esse objetivo e perceber no texto por meio de que o farejador de plágio alcança o objetivo dele. E aí, esse por meio de vai ser o gabarito que você tem ali. Então, vamos ver o que o texto nos diz para descobrir que meio é esse. Vamos lá. Farejador de plágio. Uma ferramenta contra a cópia ilegal. Isso aí é a legenda, né? A manchete.
No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases. Né? Tem muitas redações que precisam dessa ferramenta farejador de plágio, né, gente? Vai lá. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonato Pezin, engenheiro de computação, desenvolveu junto com os seus alunos o programa. Então, a ferramenta farejador de plágio é o quê? Um programa. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos que são reorganizadas, frases reescritas, parafraseando, né? Mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas como o programa realmente funciona? O que eu estou procurando, gente? O meio pelo qual o farejador de plágio funciona. Certo? O meio pelo qual o farejador de plágio alcança o seu objetivo. O seu objetivo não é detectar essas cópias, né? Então tá. E aí agora então o texto vai dizer como realmente o bichinho funciona. Como e o meio não é praticamente a mesma coisa? Você tem que entender questões de sinonímia, questões de expressões que têm o mesmo valor semântico, né? Então vamos lá. Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho no site de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados. Então, respondendo mentalmente aquilo que o texto diz e que o enunciado pede. O enunciado pede que você identifique qual é o meio pelo qual o farejador, né, vai alcançar o seu objetivo. Que objetivo? O objetivo de detectar cópias. Qual é o meio pelo qual ele vai fazer isso? Bom, mentalmente, você pode pensar, ele vai analisar, né, os trechos e vai em vários sites de busca e chegar, né, a uma conclusão bem maior, né, bem mais ampla do que chegaria, por exemplo, uma pessoa, né, um professor individualmente, né? Beleza. Então vamos pensar. O que mais se assemelha a isso nas alternativas? Então, o farejador do plágio alcança seu objetivo por meio da seleção de cópias integrais, por meio da busca em sites especializados, pela simulação da atividade docente, pela comparação de padrões estruturais, pela identificação de sequência de fonemas. Quem já respondeu em casa, já coloque no chat para mim a resposta. Quem não respondeu, um minutinho. Você estava fazendo as provas anteriores do Enem, Miriam? Muito bem, Alexandre. Bom, tanta gente colocou aqui que eu não vi qual foi a sua resposta. Qual que é a sua resposta? Uai,
Mas se a palavra que você está colocando aí é um distrator, como é que é esse o gabarito? Ah, tá. Mas então agora que você viu, você marca qual? Ah, muito bem. Muito bem. Gente, vocês ficaram aí entre a letra B e a letra D, tá certo? Vamos lembrar o que que o site, o que que a ferramenta farejador de plágio faz. Ele vai, né? Vamos voltar aqui. Isso é uma coisa que você não pode fazer no dia lá, tá? Mas como a gente ainda está aprendendo, então eu vou fazer. A ideia é que você não perca esse tempo aqui, que você já tenha tido atenção suficiente. Viu o que que eu fiz? Eu fui lendo o texto, né, com vocês e já fui fazendo uma análise mental, já fui dando uma resposta mental para o que o enunciado pede, certo? Só que no Enem, nas questões bem feitas do Enem, você não vai ter nas alternativas uma coisa que copie o que o texto, né, colocou. Né? O que vai ter ali é a mesma ideia, só que com outras palavras. Quer verificar se você consegue entender essa variação de linguagem sem a mudança do sentido. Tá certo? Então, olha só. Considerando o texto, mas como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. O que, então, que a ferramenta faz? Uma seleção de cópias integrais? Falou que é trecho por trecho. Como é que é essas cópias integrais? Busca em sites especializados? Gente, onde falou que os sites são especializados? Leva a coisa para o mundo real. Quando você quer achar uma cópia de alguma coisa, você vai botar lá no Google e você vai falar, gente, essa frase aqui está parecendo que é de outra pessoa. Aí você vai no Google e você acha lá no Google a frase, né? Bota a frase lá e fala, isso aí é de onde? E aí vai aparecer a origem daquilo ali. Google é site especializado? Site especializado em achar fraude? O distrator está aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Não falou nada de site especializado lá. Por que que você intrometeu no discurso do texto? Simulação da atividade docente. Isso é embaralhamento de ideias, porque fala lá que o texto que o Priquitão, a ferramenta, né, o farejador de plágio, que ele vai simular, vai fazer como, né, um professor desconfiado de um aluno faria. Tá, vai fazer como esse professor faria, mas o que perguntou? Perguntou como que o farejador de plágio alcança o seu objetivo de detectar as cópias. Então, está respondendo uma coisa que não foi perguntada pelo enunciado. Como que o farejador de plágio detecta as cópias? Por meio da comparação de padrões estruturais. Eu vou olhar trecho por trecho se as estruturas das frases e etc., né, são iguais às de outros textos ou de outras fontes. Certo? Concorda que está dizendo a mesma coisa? Fala, Ana Laura, você quer perguntar alguma coisa? Eu ia ficar em dúvida em marcar a letra C, porque quando fala da simulação da atividade docente, está falando o que que os professores fazem, né? Que ir lá no site e fazer a busca. Aí eu ia pensar assim, então aí tá falando que o farejador de plágio faz a mesma faz coisas parecidas, que é isso, ir lá no site e buscar, Mas entendeu? o que o farejador de plágio faz, né? Qual é o meio que ele utiliza? O meio que ele utiliza para
para atingir seu objetivo é imitar o professor? Não é. Por quê? Inclusive, fala-se no final do texto aqui, ó. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados. Ou seja, né, a ferramenta permite um trabalho muito melhor do que o professor faria. Então, o Entendi. objetivo da ferramenta extrapola aquilo que o professor consegue fazer. Entendeu? Entendi. Beleza? Boa, né, gente? Ai, Raul. Vamos conferir, então, a letra D. Você gosta, me passa cada raiva. Chance, comparação de padrões estruturais. Tá certo? Raul, como assim, Raul? Gente, compara padrões estruturais. Estrutura da frase, estrutura dos parágrafos, estrutura dos trechos. Comparando entre o texto que está sob suspeita e se a estrutura dele, se as frases dele se assemelham de forma copiosa a outros textos pré-existentes. Então, vou fazer essa comparação. Olha a palavra comparação, que vai determinar o meio pelo qual o farejador de plágio, né, alcança seu objetivo. Entendeu a importância da palavrinha que aparece no início da alternativa? Tá certo? Chance. Identificação de sequência de fonemas é tão ruim quanto a letra A, né, gente? A B e a C, pelo menos, têm a ver com o contexto. Certo? A letra A e a letra E já são, né, leitura fragmentária. Você viu o texto mais ou menos ali e chutou alguma coisa. Você não leu a coisa direito. Agora, daqui, na sequência, o gabarito letra D, né? A segunda menos errada, letra B de bola. A terceira menos errada, letra C, né? E aí a B e a A e a E, né? Devia ser zero para as duas. Será que dá tempo de fazer mais um? Gente, assim, é complicado, a gente não tem como a gente render muito, porque nós estamos aprendendo a fazer isso, né? A identificar isso. Então, nesse caso aqui, é mais importante a gente aprofundar em cada um dos exercícios do que ficar fazendo um exercício igual do N, né? O que eu preciso é que você entenda essas ferramentas, esses mecanismos, para você começar a melhorar. Eu achei tão bacana. Alguns alunos mandaram até mensagem para mim nesse final de semana, falando que já tentaram utilizar isso na prova, né? E que ajudou muito. Eu fiquei feliz com isso. Oh. Beleza, meninos. Vamos ver aqui se a gente acha algum que não precisa ler o texto base. Vamos ver, esse texto aqui está falando da ABL, vamos ver. Ai. Então vamos lá. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Beleza. Nessa notícia, e provavelmente nós teremos que ler o texto na sequência, o texto base, né? Essa rede social foi utilizada como veículo, como suporte para um concurso literário por causa do quê? Gente, o que o enunciado está dizendo? Primeiro, existe uma afirmação. A afirmação de que o Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Depois, fala-se o seguinte, que na notícia já está afirmando que o texto acima, texto base, é uma notícia, e está dizendo basicamente o seguinte, que o Twitter foi utilizado como veículo, como suporte para um concurso literário, para divulgar, para falar sobre esse concurso literário, para acontecer esse concurso literário, né? Por causa de que característica do Twitter? Tipo, o que o Twitter tem que fez
com que ele fosse utilizado como veículo, como suporte para um concurso literário. Tá certo? A compreensão... Raul, eles capricham no enunciado para dificultar um pouco a nossa leitura. Claro, gente, a prova de linguagens é uma prova de leitura. Eles querem saber sua capacidade de compreensão e assimilação dos discursos. Então, por isso que a grande dificuldade da prova de linguagens do Enem passa pela elaboração uma das dificuldades passa pela elaboração do enunciado, certo? Então tá, deixa eu só saber, para os que já responderam essa questão aí, coloca para mim o gabarito no chat. Nesse momento, vocês estão ouvindo pela primeira vez o que eu ouço pelo menos 10 vezes por dia, né? Um carro cujo alarme não para e a pessoa não entende que o alarme está com problema, né? E não arruma. Tem gente que está respondendo isso aí sem ter lido o texto, só pode. Gente, vamos ver aqui. Letra A. Existe um limite pré-determinado de extensão do texto no Twitter? Sim ou não? Beleza. Então, essa é uma característica do Twitter? Beleza, tá. Existe um interesse por parte dos jovens em relação ao Twitter? Sim. Sim. Só jovem que tem no Twitter? Raul, 10h40, viu? 11h40. É uma das características do Twitter falar de atualidades? Sim. Sim. Necessariamente o Twitter vai ser fiel aos fatos cotidianos? Não tem fake news no Twitter? Sim. A dinâmica da sequência narrativa. Existem histórias super longas e dinâmicas, verdadeiros contos que você pode escrever no Twitter? Tem. Mas se tem limitação de extensão do texto, como é que tem essa dinâmica de sequências narrativas? Porque tem a... Gente, a lógica já está nos levando para uma alternativa, não é? Na próxima aula a gente confirma. Percebam que começou de novo a porcaria do alarme. Vai arrumar essa porcaria, caramba! Queridos e queridas, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, professor. Qual que é a resposta, professor? Tchau. Qual que é a resposta? Professor, qual que é a resposta da última? Qual que é a resposta, professor? Vamos ver a resposta na semana que vem. A internet estava não, travando. você tá tirando, velho. Qual que é a resposta do Twitter lá? Qual que vocês acham que Fala, é? Raul, não, velho. Vou falar, te mandar mensagem mas no aí na WhatsApp. próxima aula nós vamos ler o texto base, porque a gente está respondendo com base apenas nas características do Twitter e nas características e nas alternativas. Tá certo? Nós não lemos o texto base ainda. Na semana que vem nós vamos ler o texto base, mas eu já aviso. O gabarito é a letra A. Tá certo? Tá? Queridões, queridonas, beijo para vocês. Saudades. Beijo, professor. Tchau, beijo. Tchau, professor. Tchau, tchau.